Fala galerinha da Fé com Destino, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Caio. Hoje eu tô aqui para explicar qual a diferença entre calvinismo e arminianismo, né? Qual a diferença entre eles, né? Qual que tá certo? O calvinianismo e arminianismo são duas correntes de pensamento dentro do cristianismo, né? Que tentam explicar a relação entre a salvação e a soberania de Deus, né? E o poder de escolha do homem. O calvinismo se concentra mais na soberania de Deus, né? E o arminianismo foca mais no livre-arbítrio, né? Que a Bíblia fala sobre as duas coisas. A origem do debate, calvinismo e arminianismo surgiram na mesma época. O calvinismo é baseado nas ideias de um homem chamado João Calvino, né? E o arminianismo é baseado nos pensamentos de Jacó, né? Os seguidores desses dois homens entraram e ainda entram, né, em conflito por causa da diferença entre suas posições. Quando o calvinismo se estava tornando popular, os seguidores do arminianismo escreveram sobre alguns pontos, né, em que eles discordam do calvinistas, né? Esses, por sua vez, reafirmam sua posição em resposta. Começou assim um grande debate, né, galera? Tendo durado por séculos, e você ainda vê isso nos séculos de hoje, né? Então aqui eu vou explicar um pouco sobre a diferença entre um e outro, né? Os dois sobre a salvação, né? Como funciona a salvação, né? O calvinismo diz que nós não temos voto na matéria, né? O arminismo diz que podemos escolher. O calvinismo ensina que Deus é soberano sobre todas as coisas, por isso ele escolhe quem ele quer salvar. Ninguém consegue se salvar por conta própria, né? Por sua própria vontade, porque todos estamos presos no pecado, mas Deus dá a fé e a alguns para que sejam salvos, né? Ninguém a quem Deus escolheu consegue resistir à salvação, todos serão obrigatoriamente salvos. O arminianismo aceita a soberania de Deus e o fato de que ninguém consegue se salvar por esforço próprio, né? Deus nos oferece a salvação de graça, mas também dá a escolha de cada pessoa, né? Ninguém é obrigado a criar ser salvo, né? Outra diferença é sobre quem Jesus veio salvar. O calvinismo ensina que Jesus morreu apenas para salvar os eleitos, que Deus escolheu para terem fé. O arminianismo ensina que Jesus morreu por todas as pessoas, mas apenas para quem crê será salvo, né? O que eu deixo aqui a atenção, a maioria dos calvinistas não acreditam que somos fantoches, né, de Deus. Eles aceitam que temos poder para fazer escolhas, mas não em relação à salvação. A maioria dos seguidores do arminianismo também não acredita que somos salvos por obras ou méritos. Eles aceitam que a salvação vem de Deus, né? Toda salvação vem de Deus. Apenas temos o poder para rejeitar essa salvação ou não. Entre o calvinismo e os defensores de arminianismo, também há debate sobre se é possível que crente perca a salvação. O calvinismo diz que é impossível. O arminianismo diz que talvez isso possa não ser possível, né? Ou também dá uma certa dúvida de incertezas, né? Não há certeza do que eles realmente acreditam, né? Mas assim, a pergunta que não quer calar é qual deles estão certo, né? E isso não há resposta, galera. Claro que essa pergunta, a Bíblia também não tem o que dizer a respeito, né? Vai da crença de cada um. A Bíblia diz que Deus é soberano sobre todas as coisas realmente, mas que nós também temos liberdade para fazer nossas escolhas, né? Então, ela dá um voto de crença a cada um dessas duas escolhas, né? Desses dois pensamentos.
Nada acontece sem a permissão de Deus, mas as pessoas também fazem coisas que Deus não quer que faça, né? A questão da salvação é parecida com a questão de galinha e do ovo, né? Qual veio primeiro, ninguém sabe dizer. A vontade de Deus ou a fé. A Bíblia não responde sobre isso, né? Deus não está limitado a regras do tempo, a antes e depois. Ele é eterno e pode andar para trás, para frente e em qualquer direção no tempo, né? Será que faz sentido tentar explicar a ação de Deus em termos temporais, galera? Para mim, eu acho que não tem como explicar, né? A Bíblia diz que Deus está no controle de tudo, mas em sua soberania ele nos permite tomar escolhas, né? Somos advertidos a não rejeitar a salvação que Deus nos oferece, né? Mas também somos assegurados que Deus nos vai guardar na fé, né? Em outras coisas, é impossível declarar que um dos lados está certo, porque a Bíblia não esclarece isso, né? Por exemplo, em João 3,16, pode ser usado para provar que Jesus só morreu pelos eleitos, né? Que creem ou não que creem ou que Jesus morreu para todos, né? Para salvar todos, né? O versículo apenas diz que quem crê em Jesus será salvo. Infelizmente, muitas vezes acontece que uma pessoa que parece ter fé abandona Jesus. Segundo o calvinismo, essa pessoa nunca teve fé verdadeira, né? Por isso não era mesmo para ser salvo. De acordo com o arminianismo, isso poder ser talvez, né, poderia ser uma prova que é possível perder a salvação se a pessoa realmente quer rejeitar Jesus, né? A Bíblia diz que algumas pessoas provam de Jesus, mas depois o rejeita. É, Ela não diz se essas pessoas eram salvas ou não. No fim, o que realmente conta é a eternidade e você buscar sua própria salvação, certo, galerinha? Espero ter explicado um pouco aqui, espero que tenha dado para entender. E é isso, galera. Não se esqueça de dar like, não se esqueça de se inscrever, quem não é inscrito, né? E é isso, galera. Um forte abraço, até a próxima e fiquem com Deus.